A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo de número 5, está escrito assim: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Esse é um dos textos mais notáveis existentes na Bíblia, porque estamos vivendo exatamente o que está escrito nele. Quando você retrocede aos 4 versículos iniciais, Paulo deixou Timóteo bem inteirado do fato de que até mesmo os dias do Evangelho seriam dias trabalhosos e perigosos. Que ele não ficasse, portanto, na expectativa de que haveria uma época dourada na terra, onde a verdade prevaleceria completamente pela pregação do Evangelho, porque isto não ocorrerá a não ser quando da volta do Senhor com grande poder e glória. Não será, portanto, a igreja com o trabalho de evangelização que trará paz e segurança eternas ao mundo, mas o próprio Senhor, pela forma do seu grande poder, quando da sua segunda vinda. O propósito do Espírito Santo, ao nos ter revelado estas coisas, não é a de gerar pessimismo, mas um posicionamento firme para preservar no trabalho, perseverando, sabendo contra que tipo de inimigo teremos que lutar. Não é um inimigo do qual poderemos nos livrar definitivamente até que Cristo volte. É um inimigo contra o qual devemos nos prevenir, de maneira a não perdermos a nossa paciência e mansidão pelo fato de vermos que ele sempre se fará presente na igreja até que Cristo volte. A propósito, os próprios pastores devem olhar por si mesmos, como Paulo disse aos presbíteros de Éfeso, em Atos, capítulo 20, verso 28. Isto é, eles devem cuidar e vigiar para não caírem eles próprios da sua firmeza de fé em face destes dias trabalhosos. Não há igreja sem joio, não há igreja sem quem não se oponha à verdade. Por isso, no capítulo anterior, Paulo orienta Timóteo quanto ao fato de existir na igreja tantos vasos para a honra quanto vasos para a desonra. Nenhum ministro deveria se iludir em relação a isto, trabalhando na ilusão de ter uma igreja completamente perfeita, onde todos se submetem à verdade. Os ministros devem se purificar a si mesmos, devem pregar somente a verdade e tudo fazer em prol da santificação de todos os membros das suas igrejas, mas ao mesmo tempo devem estar prontos para responderem com mansidão àqueles que se aporão à verdade, na maior parte das vezes por instrumentalidade de Satanás, do que eles próprios costumam estar ignorantes. Uma vez que o inimigo costuma lhes enganar e cegar com os argumentos mais variados para justificar a carnalidade deles, dando-lhes a convicção de que estão certos, enquanto eles criam a serviço dele feridas e divisões na igreja. Observe que Paulo não diz que viriam tempos difíceis porque os ímpios do mundo tentariam acabar com a igreja de Cristo na terra, mas
por causa de pessoas com aparência de piedade, mas que, no entanto, negam a sua eficácia na prática das suas vidas ímpias. Falsa religiosidade é o que está sendo enfocado nesta passagem. Pessoas que gostam de ouvir sermões, quem oram, jejuam, frequentam os cultos de adoração pública regularmente, mas que no final de tudo vivem deliberadamente na prática do pecado. Elas não colocam por prática o que ouvem e, na verdade, não podem entender o verdadeiro significado espiritual das coisas que ouvem, porque elas não têm verdadeiro temor do Senhor e da sua palavra. Elas não vivem para honrar a Deus, mas para buscar o que é do próprio interesse delas. Paulo estava dizendo a Timóteo e a todos os ministros fiéis do Evangelho até os dias de hoje que sempre haverá tais pessoas na igreja e que eles devem cuidar para que não sejam enganados e influenciados por elas. Elas devem ser instruídas com a mansidão da poesia do Evangelho, a prudência das serpentes no relacionamento com elas, sabendo a quem elas estão servindo de fato, a si mesmos, aos seus próprios interesses egoístas, ao orgulho e avareza delas, pelo que são presunçosas, caluniadoras, ingratas, profanas, sem afeto natural, incontinentes, cruéis, traidores obstinados, sem amor aos que se santificam. Elas são irreconciliáveis porque não podem ser apaziguadas com argumentos espirituais, porque são carnais. Caso não experimentem um verdadeiro arrependimento produzido pelo poder do Espírito Santo em seus corações, não se pode ter comunhão com tais pessoas. Se os que são deste número chegam a assumir cargos de direção na igreja, eles serão usados pelo inimigo para barrar o avanço de toda a obra do Espírito Santo na congregação. Eles usarão argumentos legalistas, tais como faziam os fariseus, a pretexto de estarem sendo zelosos pela casa de Deus e da doutrina. Contudo, eles não amam nem a casa de Deus, nem a doutrina, senão a si mesmos e aos seus cargos, e perseguirão a todos aqueles que forem levantados pelo Senhor para ministrarem o verdadeiro Evangelho à igreja no poder do Espírito Santo, sob o argumento de que devem estar sujeitos a este e àquele departamento da igreja, a este e àquele dirigente, quando, na verdade, o intuito deles é o de agirem politicamente para o cumprimento dos seus próprios interesses. Quando os dias são difíceis, os filhos são desobedientes aos pais, porque não têm qualquer obediência a Deus. Eles não honram a Deus e, por conseguinte, não sabem o que é o mandamento de honrar os pais. São traidores porque não conhecem e não se importam com a causa da justiça e da verdade. São obstinados porque sempre estão procurando fazer a sua própria vontade e não a vontade do Senhor. Eles serão achados na igreja em muito ativismo, com aparência de piedade, mas não estão trabalhando de fato, impulsionados pelo amor do Espírito Santo, porque não possuem tal amor sobrenatural em seus corações. E assim, tudo o que eles fazem sempre será na energia da carne, porque vivem segundo a inclinação da carne e não conhecem o que é seguir o pendor do Espírito, porque não foram regenerados por ele, ou seja, nascidos de novo com um novo coração. Por isso, o conselho de Paulo a Timóteo é curto e direto: destes afasta-te,
porque são irreconciliáveis.